vamos lá. Gente, só para começar, todo o hemograma, ele é completo, tá? Com a presença das 3 linhagens de células sanguíneas. Então, a gente pode dizer que o hemograma, ele é dividido em 3 partes, sendo elas as hemácias, temos a parte dos leucócitos e temos a parte das plaquetas. Então, gente, a primeira parte, que é das hemácias, é exatamente essa parte aqui da série vermelha. A gente também pode chamar de eritograma. Em seguida, vem a parte dos leucócitos, que a gente pode chamar de leucograma. E logo abaixo tem a parte das plaquetas, que a gente pode chamar de plaquetograma. Então, só para definir, o exame de hemograma, ele é um tipo de exame sanguíneo que é muito utilizado na prática clínica e ele vai avaliar as principais linhagens de células do sangue, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, gente, eu não vou perder tanto tempo falando sobre valores, porque vocês já estão vendo aqui, tá? Os valores de referência. Então, para começar a compreender o hemograma, nós vamos coletar os dados obtidos, né, na amostra do paciente e comparar com os valores de referência, tá certo? Então, vamos começar comentando aqui sobre a série vermelha, tá? Que é a primeira parte, né, logo na parte superior do exame, tá certo? Que vamos chamar também de eritograma, tá? Então, gente, basicamente ele vai representar os eritrócitos, tá certo? Então, aqui vai ter a contagem das hemácias, né, que são os eritrócitos, das hemoglobinas e do hematócrito, por exemplo, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre as hemácias, né, que são os eritrócitos, tá? Então, a função das hemácias é o transporte de oxigênio, tá, para todas as células do corpo e levar de volta o dióxido de carbono para os pulmões, tá certo? Através das hemoglobinas, tá? Que são moléculas extremamente importantes, tá bom? Então, os hematócritos, por exemplo, é a porcentagem de eritrócito no sangue, tá? Que vamos falar mais um pouco lá na frente, tá? Então, por exemplo, né, em relação a hemoglobina e o hematócrito, né, que estão logo aqui, ó, quando esses dois parâmetros estão abaixo dos valores de referência, podem indicar, né, um quadro de anemia, ou seja, tem um número reduzido de eritrócitos no sangue, tá? E quando, né, eles estão elevados, tá, podem indicar, né, a policitemia, ou seja, eles estão em excesso no sangue. Então, a gente pode dizer que o hematócrito, tá, é o percentual de sangue que é ocupado pelos eritrócitos, tá, que também pode ser chamado de hemácias, tá bom? Só para relembrar. Então, aqui nesse exame, né, por exemplo, o hematócrito ele tá 45,7%. Isso significa que 45,7% do sangue é composto por eritrócitos, tá certo? Desse paciente. Então, a porcentagem restante é água e outras substâncias diluídas, tá bom? Então, praticamente metade do nosso sangue é composto por eritrócitos, que são as células vermelhas. Então, gente, a falta de eritrócito pode prejudicar o transporte de oxigênio, tá? E o excesso deixa o sangue muito espesso, atrapalhando o fluxo e favorecendo a formação de coágulos, tá bom? E as hemoglobinas, tá? São moléculas que ficam dentro das nossas células, transportando, né, o nosso precioso oxigênio. Agora nós vamos discutir sobre o VCM, que é o volume corpuscular médio. Para que ele vai servir? Ele vai servir para medir o tamanho das células, ele faz referência aos tamanhos. Então, por exemplo, um VCM elevado, ele vai indicar células macrocíticas, isto é, células grandes. E o VCM reduzido, ele vai indicar células microcíticas, ou seja, de tamanhos reduzidos, tamanhos pequenos, tá? Então, com esse dado, podemos diferenciar vários tipos de anemias, tá? Lembrando que a série vermelha, ela vai fazer muita referência às anemias, tá certo? Então, gente, um exemplo básico é que a anemia por carência de ácido fólico é consequência de hemácias macrocíticas, ou seja, de VCM aumentado. E as anemias que são caracterizadas por falta de ferro, tá, são representadas pelas hemácias microcíticas, ou seja, de VCM reduzido. Existem também as anemias com hemácias de tamanho normal, tá, como a anemia normocítica, tá bom? Muito comum
em quadros em que o paciente ele tem uma perda excessiva de sangue, tá? Podendo estar relacionado com acidentes ou cirurgias, tá bom? E uma curiosidade é que o alcoolismo, por exemplo, é uma causa de VCM aumentado, tá? Uma macrocitose sem anemia. Gente, agora falando sobre o RDW, ele é um índice que vai avaliar a diferença de tamanho das hemácias. Então, quando esse parâmetro está elevado, ele vai nos indicar que existem muitas hemácias, tá, de tamanhos diferentes que estão circulando, tá, pela corrente sanguínea e que podem indicar problemas de morfologia. Então, assim, nos quadros de carência de ferro, por exemplo, é muito comum que esse parâmetro esteja elevado, tá? Então, a falta de ferro pode impedir, né, a formação de hemoglobinas normais e isso vai levar à formação de uma hemácia de tamanho reduzido. Agora, gente, nós vamos falar sobre o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá certo? Esses parâmetros aqui, eles são bem semelhantes, tá? Um vai fazer referência ao peso das hemoglobinas presentes nas hemácias, nos eritrócitos, e o outro vai fazer referência à concentração das hemoglobinas presentes nessas células. Então, quando se tem pouca hemoglobina, pode-se dizer que essas células são hipocrômicas. E quando se tem muitas, pode-se dizer que são células hipercrômicas, tá? E quando em conjunto, tá, estão baixas, é um forte indicativo de anemia por deficiência de ferro ou de outras condições como a talassemia, tá, que é uma doença genética, que diminui a produção de hemoglobinas. E por último, gente, na série vermelha, nós temos o VPM, que é o volume plaquetário médio. Ele é um marcador, gente, da função plaquetária, tá? Que são células responsáveis pela nossa coagulação sanguínea. Muito importante lembrar disso, tá certo? E as plaquetas, elas podem formar trombos, né? O que se torna um fator de risco independente, tá? Para o infarto agudo do miocárdio, o famoso IAM, tá bom? E para o surgimento da obstrução arterial coronariana, tá? Na angina instável, tá certo? Então, o baixo tamanho e o baixo volume, né, de volume plaquetário médio, ele pode indicar problemas na medula, né, que afeta a produção de plaquetas, tá? E pode interferir diretamente na capacidade de coagulação do sangue, o que eleva os riscos de desenvolver diversas hemorragias. Então, gente, como esse vídeo já está ficando bem longo, né, eu vou dividir ele em duas partes, sendo que nesta primeira nós discutimos bastante sobre a série vermelha, né, que é o eritograma, e em breve eu irei postar a parte 2, que iremos falar sobre o leucograma e o plaquetograma, tá bom? Então eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixem salvo para estudar, para revisar. Lembrando que quem dá diagnóstico é somente o profissional médico, tá, de doenças, tá bom? Mas é muito importante que toda a equipe, né, que está assistenciando o paciente compreenda sobre os exames laboratoriais, bem como o famosíssimo hemograma, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!